E se a pessoa que você mais ama na vida simplesmente morresse? Tudo que você tem é arrancado de você em questão de instantes. Faça ela voltar, ou se preferir, Bring Her Back. É muito mais do que um filme genérico desses que você vê por aí. Ele na verdade é um mergulho profundo numa piscina de muita coisa: medo, suspense, traumas e principalmente obsessão. Aqui nada é o que parece e é bom você ficar preparado, porque às vezes para trazer alguém de volta, a gente tem que se perder da gente mesmo. Oi, eu sou o Matias, seja muito bem-vindo. Pega a sua melhor xícara de café, rebobina aquela sua fita russa, que eu sei que você usa para fazer vários rituais satânicos, e cola comigo nessa pra gente falar sobre o filme Faça Ela Voltar, aqui na Sétima Xícara. Depois do sucesso de Fale Comigo, lançado em 2022, que conta a história de uma rapaziada que consegue uma mão embalsamada e eles usam essa mão como se fosse uma droga, eles pegam nessa mão e vão ficando doidões e tal. Os irmãos, diretores desse filme, o Michael e o Danny Philippou, eles se uniram à A24 e agora nesse ano de 2025 eles lançaram o Faça Ela Voltar, que é o novo longa de terror daí da dupla dinâmica. Vou ser bem sincero com vocês, eles conseguiram novamente e dessa vez criar também um terror que incomoda demais. E veja bem, incomoda no bom sentido. Eu tô elogiando aqui os caras são bons demais. Após encontrar o pai morto no chuveiro, o Andy, de 17 anos, e a sua irmã Piper são mandados para morar temporariamente com Laura, uma ex-conselheira. E quando eu digo ex-conselheira, é meio que pra gente no Brasil, ex-conselheiro do telar. Ela meio que trabalhava com isso. Eles são mandados para morar temporariamente com essa mulher. De imediato, chegando na casa dela, eles percebem que ela tem um cachorro. Mas não é um cachorro de verdade. Pelo menos não mais. Ela tem um cachorro daqueles empalhados. E cara, pô, sinceramente, quem faz isso pra mim me desperta ali um ponto de atenção. Quem empalha animal, pô, tem problema. Desculpa aí se você tem aí um papagaio empalhado na sua casa, mas pô, quem empalha animal pra mim tem problema, pô. Recentemente, quer dizer, recentemente não, mas faz um tempinho, eu perdi o meu gato. Cara, foi o primeiro gato que eu realmente tive, o primeiro gato que eu cuidei. Era tipo assim, o meu filho. Eu chorei muito quando eu perdi o meu gato, eu passei muito mal durante a noite por ter perdido ele ali nos meus braços. Ele ficou doente, eu perdi o meu gato e eu jamais ia querer chegar em casa, olhar ali pro canto da sala e o meu gato tá lá em pé, duro. Cara, jamais eu ia querer ver isso, tá ligado? Eu não consigo imaginar quem tem coragem de fazer isso, pô. Quem tem. Meu Deus, quem coloca o seu animal em pé ali, duro, não deixa ele descansar depois da morte. Sinceramente, esse é o tipo de prática que eu não entendo de jeito nenhum, velho. Enquanto eles estão ali se conhecendo melhor, né? A Laura conta pros garotos, pra Piper e pro Andy, que ela tinha uma filha. Ela tinha uma filha que chamava Cat. E uma curiosidade aqui bem interessante, a Piper, ela tem um problema de visão. Eu esqueci o nome da doença que ela tem, é um nome bem complicado, mas ela nasceu com essa doença. Então ela é uma deficiente visual. E a Cat, filha da Laura, era cega. E isso vai fazer bem mais sentido mais pra frente, mas isso é bem interessante de saber agora. E essa filha da Laura, a Cat, ela morreu há um tempo atrás. Ela morreu afogada na piscina, na piscina da casa. Falando de piscina, eles começam a escutar um barulho estranho lá fora. Eles começam a escutar miados de um gato. Quando eles vão lá olhar o que está acontecendo, eles encontram um garoto assim, sem camisa, meio estranho, muito esquisito, segurando o gato, como se ele quisesse fazer alguma coisa de ruim com o gato. Porque o gato tá, tipo assim, o gato tá agoniado, o gato tá arranhando ele. E é bem desconfortável essa parte. O gato tá muito arranhando ele. E ele tá quietinho, o pá, segurando o gato todo incomodado. Aí ela explica pra eles que esse garoto se chama Oliver. E ele tava lá na piscina com o gato e tal. Aí ela fala que esse moleque é adotado por ela. E que ele não fala mais. Que aparentemente ele ficou meio que traumatizado quando a Cat morreu. E ele ficou mudo. Ele não fala mais. Tem uma parte aqui bem legal. Quando a Laura tá medindo eles, porque ela tá riscando assim na. Sabe aquele bagulho de você medir qual a sua altura? E aí você risca na parede? A Laura tava medindo a Piper e o Andy. E aí a Piper, como ela não enxerga, ela pergunta: como que é o Oliver?
Aí a Laura mente, fala assim, o Oliver é cacheado, tem cabelo vermelho, um cabelão grande. E o Andy olha pro Oliver. E o Oliver não tem cabelo grande, ele tem um cabelo raspado. Ele não tem cabelo vermelho. É preto, aparentemente. E aí a Piper fica tipo, tá ligado? Acreditando. Aí o Andy pega e entra na onda. Porque o Oliver tá com a cara de cu. O moleque não expressa reação nenhuma. E o Andy entra na onda. Fala bem assim. E sabe o que mais? Além do cabelão vermelho, cacheado, ele tá rindo pra você. Ele tá dando um sorrisão. Tá o caralho, o moleque tá de cara fechada. Moleque estranho, estranho, esquisito. E é bom salientar aqui uma coisa, né? O Andy, de imediato ele já percebe uma coisa bem estranha, que é o comportamento da Laura. Ela tem um favoritismo pela Piper muito grande. Tem até um certo momento que ela fala assim: Nossa, vamos registrar esse dia? Vamos registrar esse momento? Aí ela pega aqui o celular e vai tirar a foto, né? Com a Piper e o Andy. E ela meio que fica na frente do Andy na hora da foto. Então, no caso, só sai ela e a Piper na foto. Então o Andy já começa a ficar, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu, tô sabendo. E ele também fica preocupado com o Oliver. Porque o Oliver não é só, ele é mudo. Não. O Oliver tem um jeito estranho. E sinceramente tem sim, tá? Esse ator aqui, ele deitou o cabelo, ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito mesmo. Em certo momento, o Andy, né, ele fala com um assistente social que entregou eles pra Laura. Ele fala que quando ele completar 18 anos, ele quer pegar a guarda da Piper pra eles poderem morar juntos. Só que aí morar juntos, assim, sem a Laura, né? Laura fica no canto dela e eles vão morar no canto deles. É porque, tipo assim, o que acontece, né? O Andy, ele tem 17 anos. Só que aparentemente faltam uns 3 meses pra ele completar 18. E aí com 18 ele pode pegar a Piper e pronto, podem morar juntos. Só que tem um pequeno problema. A Wendy fala que o Andy, é porque, ó, o Andy é assistente social, tá? Andy é o garoto. Então, a Wendy fala que o Andy tinha uns problemas. Ele aparentemente não é um cara muito tranquilo. Ele já fez coisas ruins e tal. Ele não é um cara assim muito bem da cabeça, que ele é meio nervoso. Então ela vai falando essas coisas. E aí por causa dessas coisas, ele não pode de imediato pegar a Piper e morar junto num lugar. Só que aí ele fala, tipo assim, ele e a Wendy entram num acordo. Que durante esses meses que eles vão passar com a Laura, ele vai se comportar, ele vai mostrar que ele é sim um cara responsável e que ele pode sim tomar conta da irmã dele, entendeu? Então tem esse pequeno arco aí que o personagem precisa melhorar como pessoa para poder cuidar da irmã. No funeral do pai dos garotos, a Laura, ela corta um pedacinho do cabelo dele, do pai, e guarda. E essa maluca simplesmente fala uma coisa que é um absurdo. Ela fala pro Andy que é muito normal, muito comum a gente beijar na boca de uma pessoa que morreu pra despedir dela. Eu não sei onde essa mocreia vive. Eu não sei onde ela acha isso normal, sinceramente. E o Andy fala: Você é doida? Não existe isso. Ninguém faz isso. Ninguém beija na boca de alguém que morreu pra despedir dela. Ninguém. E a Laura: Não, vai, beija na boca do seu pai. E ele: Não, você é doido, não vou fazer isso. E tipo assim, o Andy tá tão fudido da cabeça que ele nem olha pro pai. Ele fica de lado pro corpo do pai. Ele nem olhou pro pai ali deitado, tá ligado? E aí quando, né, o Andy olhou. Tipo, quando o Andy vira a cara assim, a Laura simplesmente deu um beijo na boca do pai morto do cara, pô. Da onde que essa mocreia tirou isso, pô? E aí, até na hora que eles estão saindo ali da igreja, do funeral, a Piper comenta lá, como que o pai tá? Aí ele: Não, tá bem, ele tá calmo, ele tá sereno, vai pro outro mundo tranquilo. Só que a Laura pega e fala assim: Mas você nem olhou no rosto do seu pai? Não. A Piper fica meio pá com o Andy, tá ligado? Porque ele tava mentindo pra ela. Porque ele falou que tava olhando pro pai, que o pai tava bem. Mas ele nem chegou a olhar pro corpo. Então a Piper já fica meio assim com o irmão, tá ligado? E aí naquela noite também, acontece uma das cenas eu acho mais divertidas do filme. Em questão de os personagens se divertirem, tá? Não a gente. A gente não se diverte. Eles decidem beber. Como o Andy já tem quase 18 anos e Estados Unidos, né? Austrália, sei lá. O Andy decide beber com ela, com a Laura. E eles até dão um golinho ali pra Piper. E essa é a cena divertida deles. Eles se divertem, eles bebem, dançam, cantam. Só que no final daquela noite, a Laura, que é uma maldita, ela faz uma coisa muito estranha. Ela faz xixi na cama do Andy. Tipo, ela faz xixi num balde e coloca na cama dele. Como se ele tivesse feito xixi na cama.
E essa maldita é bem estranha durante o filme todo. Eu vou falar mais disso num certo momento, mas ela é muito estranha. Tipo assim, parabéns por criar um personagem tão estranho. Essa noite que eles se divertiram, né? O Andy conta pra Laura que o pai deles era muito ruim com ele. Ele era muito abusivo. Ele batia muito nele. Só que ele era muito amoroso com a Piper. Tipo, ele sempre foi muito abusivo com o garoto. Só que em contraponto, ele sempre foi um paizão pra ela. E a Laura até também fala um pouco sobre a sua filha, né? A Cat, a filha que ela perdeu. Ela fala que, sobre a morte da Cat, fala que queria muito. Pela última vez, né? Ela fala que pela última vez ela queria escutar sua filha falar mamãe. Só mais uma vez. E esse filme trabalha muito bem uma coisa que é o desconforto, só que ele faz você entender algumas coisas, que é tipo, a que ponto aquela pessoa tá fazendo algo ruim? Você, pai ou mãe, que, sei lá, pode estar assistindo esse vídeo, até você também, que você tem o seu pai, você tem a sua mãe. Ah, tipo assim, até que ponto você chegaria pra ouvir a voz daquela pessoa de novo? E quando eu falo ouvir a voz, esquece áudio de WhatsApp, sabe? O que você faria pra escutar aquela pessoa na sua frente de novo, te falando que ama você, ou sei lá, o seu pai falando que sente orgulho de você, né? A que ponto você faria isso? O que você faria pra ter isso? Então, pô, até um certo momento a gente fica assim, cara, essa Laura, essa mulher é estranha. Mas você também fica com aquele sentimento de que, cara, ela tá fazendo isso, mas não é uma maldade. Ela não tem maldade no coração. Ela só queria ouvir uma mamãe da filhinha dela, sabe? Pô, não dá um negócio em você? E aqui você percebe, né? O Faça Ela Voltar, ele tem muitas camadas. Assim, se você esperava um terror genérico, aqueles terror genérico aí que todo mundo ama, não é aqui. Aqui você não vai encontrar isso. Aqui tem camadas. Você percebe que o Andy, apesar de amar muito a irmã dele, de querer proteger ela a todo custo, por ver ela mais como uma pessoa indefesa, né? Não enxergar direito e tal, ele carrega assim um pequeno rancor, uma mágoa de sua irmã. Porque não é culpa dela, claro, mas assim, o pai batia nele e, pô, cuidava muito bem dela. Então ele carrega sim uma mágoa, né? Mostra ali que ela perdeu sua filha e perdeu de uma forma muito trágica, já que a Cat afogou na piscina. Então a gente entende que a Laura só não tá conseguindo sobreviver passando por isso, sabe? Ela só não tá conseguindo sobreviver com esse luto. E você já percebeu também que o filme fala muito disso, né? Muito escancarado na sua cara, ou nas entrelinhas. Ele fala muito de luto. O rapaz e a Piper, né? Cada um do seu jeito que perdeu seu pai. A Laura do seu jeito ali também que perdeu a sua filha. Então, sim, esse filme fala muito de luto. Por isso que eu acho que não é um terror genérico. No dia seguinte, né? Depois do que aconteceu, a Laura e a Piper, elas dão uma saidinha. E aí o Andy fica sozinho em casa. Só que aí lembra que a Laura fez uma coisa bem estranha na noite anterior? O Andy acorda todo mijado. E ele, tipo, cara, ele precisa tomar um banho. Só que o que acontece? Desde a morte do pai, o Andy ficou traumatizado. Então ele meio que não consegue tomar banho direito. Ainda mais, tipo assim, chuveiro e tal, ele não consegue. Aí ele vai tomar banho do lado de fora. Tipo, ele vai tomar um banho de gato, que eu chamo, né? Ele vai abrir a torneira, pegar água com a mão e se passar assim. Pô, isso é um banho de gato. Porque o gato se toma banho lambendo, isso é um banho de gato. O cara vai tomar banho com a mão, vai passar água no corpo, isso é um banho de gato. Só que aí nesse momento que ele tá tomando ali o banho de gato dele, lá na janela tá o Oliver, um moleque estranho. E aí fica passando um mosquito assim, ó. E aí o Oliver bate a mão no mosquito, mata ele. Só que aí na hora que ele bate, o Andy olha lá pra cima, ele toma um susto, vê o garoto lá e vê a mão assim, e ele acha que ele tá falando com ele. Aí o Andy pega, termina de tomar o banho de gato dele e sobe pra ir lá, na onde que o garoto tá. Pra fazer uma amizadezinha com ele, né? O novo irmão dele. Cara, só que nesse momento, o desgraçado desse moleque que matou a mosca com a mão, ele pega aquilo num bagulho nojentaço, nojentaço mesmo. Ele pega o bagulho com a mão e come. E aí você já fica, caralho, esse moleque tem problema. Esse moleque não é normal. O moleque acabou de comer um mosquito que ele acabou de matar. Isso é muito estranho. Aí que chegando lá, na onde que tá o quarto do Oliver, né? O Andy percebe que ele tá trancado. Só que aí ele dá um jeito dele lá, ele é o MacGyver, né? Ele dá um jeito dele lá, ele consegue abrir a porta, soltar o moleque. Só que esse moleque tava trancado, né? Por algum motivo ele tava trancado. E a Laura e a Piper saíram. Aí o Andy, pra fazer uma amizadezinha com o Oliver,
leva ele na cozinha, né, e fala: "Não, eu vou cortar uns melãozinhos pra você". Aí ele corta ali um melão e entrega pro Oliver. Só que esse desgraçado burro não entrega o melão, ele entrega a faca. E aí quando ele abaixa pra pegar uma tapué, um bagulho assim, ele começa a escutar uns barulhos, sabe? Uns barulhos assim mordendo, uns barulhos mordendo ferro. Quando ele olha, não é que o Oliver tá comendo a faca. E aí o Oliver tá todo fudido, tá? Ele tava comendo a faca, meu Deus. Essa cena me deu um arrepio assim, eu tava assistindo assim, eu virei a cara, meu Deus. Só os barulhos já estavam me deixando agoniado. E aí quando eu vi, caralho, que cena desgraçada. O Oliver comendo a faca. Aí o Andy fica todo assustado, pega o garoto e eles saem lá da casa. Só que ao sair da casa, eles passam por uma linha branca assim, como se fosse um cal, é cal, né, que fala, cal de campo. Eles passam por um cal assim que tava no chão, e ao passar disso, o Oliver começa a se contorcer, convulsionar, ficar doido, gritar, e a gente vê que na barriga dele começou a sair um bagulho assim, um troço, como se tivesse um bicho na barriga dele. Cara, essa cena é muito forte, muito estranha. A gente vê esse bagulho mexendo na barriga dele, ele gritando, gritando. É nesse momento que a Laura chega e o moleque só fica gritando: "Me ajuda, me ajuda, me ajuda". Supostamente o garoto que era mudo, não falava nada. Ele fica: "Me ajuda, me ajuda". E aí a Laura chega. Quando ela chega, ela: "O que que você fez com ele? O que que você fez com ele? Onde você tava levando ele?" Tá ligado? A Laura pega esse moleque, leva pra dentro da casa de volta e leva ele pro quarto. Aí nesse momento ela começa a colocar uma fita VHS. E nessa fita fica passando um ritual sinistro. Um ritual assim, russo, muito estranho. E ela começa a fazer movimentos circulares na cabeça do moleque. A gente até vê que ele retoma uma consciência assim. Porque parecia que ele tava num transe. E aí parece que ele retoma essa consciência porque ele fala: "Onde eu tô? O que que tá acontecendo?" Só que a Laura fica fazendo esses movimentos circulares na cabeça dele, enquanto fica tocando essa fita. Aí é nesse momento que o moleque volta a ser o mudo. Aí sabe o que que essa Laura faz? Ela pega aquela mecha de cabelo que ela cortou do cabelo do pai, do Andy, e coloca na boca dele. Caralho, que bagulho estranho demais. Na mesma noite aí do acontecido, o Andy decide que vai tomar um banho. Só que dessa vez não é um banho de gato. Ele não vai tomar banho aí com as águas sagradas da pia. Na verdade, da torneira, né? Dessa vez ele vai tomar banho de chuveiro. Dessa vez ele vai tomar um banho como uma pessoa normal. Acho que ele vai vencer o trauma, né? Só que aí no momento que ele tá tomando banho, o Oliver entra no banheiro. Só que o Andy não vê o Oliver. Ele vê o pai dele. O pai que já morreu, né? E isso você vai entender, né? Porque ele comeu o cabelo do pai do cara. Então o Andy vê o Oliver nessa forma do pai dele. E aí ele fala uma coisa bem interessante, que ele chega assim perto do Andy e fala: "Ela vai morrer na chuva". O Andy não entende muito bem, né, nesse momento. Ele fica muito assustado com isso, esse trauma do pai dele. Ele fica muito assustado. Ele escorrega, bate a cabeça e desmaia. Tá no hospital se recuperando, né, depois que ele bateu a cabeça. E enquanto isso, né, a Laura, ela leva a Piper num galpão. Carai, quando ela chega nesse galpão, o corpo da Cat, filha da Laura que morreu afogada, tá deitada num freezer, sendo, pô, mantida lá, morta. Cara, um bagulho estranho demais. E ela tá lá nesse freezer. A Piper até ela é mandada, né, vestir as roupas antigas da Cat, porque a Laura tá vendo a Cat na Piper. Menina nova, né? Ali magrinha, não enxerga, tá entendendo? Ela tá vendo a sua filha na Piper. Tem até uma parte aqui, cara, que me estressou demais. Essa maluca, ela pega a mão da Piper, né, uma menina que não enxerga, e coloca assim no freezer pra pegar na Cat, sabe? Cara, isso me deu uma agonia, porque tipo assim, cara, eu tenho, né, eu tenho uma deficiência visual, eu enxergo pouco, mas imagina que eu sou cego e uma maldita pega a minha mão e coloca em carne. Nem precisava ser um cadáver. Imagina se fosse carne mesmo. Eu ia falar: "O que você tá fazendo, sua doida? Você é doida? Por que você tá colocando minha mão em carne? Eu não quero pegar em carne. Você é doida?" Sabe? Imagina a agonia, você tá assim, aí você começa a
passa a mão assim num. Ah! Essa maldita, cara. E aí a gente vê que a Cat tá lá deitada, a Piper passa a mão nela. Tem até uma coisa bem assim, bem desconfortável. Porque, pra mim, né? Esse filme ele é muito desconfortável em muita coisa. Ele é desconfortável visualmente falando. Claro, o moleque comendo uma faca não é nada bom de ver. Ele é muito desconfortável também em momentos, sabe? Porque a Laura pede pra Piper chamar ela de mãe. Imagina você, assim, você acabou de conhecer uma mulher e você perdeu, assim, seus pais, assim, você não tem pais, né? Você perdeu seu pai e tal. E essa mulher pede pra você chamar ela de mãe. Porra, é muito estranho isso, é muito desconfortável. Então o desconforto desse filme não é só nas cenas, tá? Você aí que pensa, caralho, pra me ver um bom filme de terror eu tenho que ver o maior gore do mundo. Não. Às vezes você pode ver um terror psicológico e ficar desconfortável. Só que tem uma galerinha que o cérebro é desse tamanho e eles não conseguem assistir um bagulho que não tenha uma serra elétrica cortando pernas. Tá entendendo? Isso aqui é revelado pra gente que tá assistindo, né? Não pra Piper, é claro. É revelado pra gente que a Laura, ela invocou um demônio, se eu não me engano chama Tari. Ela invocou esse demônio e colocou ele no corpo do Oliver, entendeu? Por isso que o moleque é todo estranho. Ela colocou um demônio no corpo do Oliver. E qual o intuito do ritual? Vou explicar. O intuito do ritual é você colocar um demônio, esse demônio específico, no corpo de alguém, que é o Oliver, aqui, né? O receptáculo do demônio é ele. E aí, qual vai ser a ideia? Ele vai comer, por isso que ele tá com fome, ele vai comer o corpo da Cat, filha, né, da Laura. Ele vai comer o corpo dela. E ele vai vomitar esse corpo dela em outro receptáculo. Que aí, no caso, tem que ser um receptáculo que morreu da mesma forma que a filha da Laura morreu também. Então, qual é a ideia? A ideia da Laura. Ela vai matar a Piper afogada numa tempestade, do mesmo jeito que a Cat morreu. E aí o Oliver vai comer o corpo da Cat e vai vomitar na Piper morta. Fazendo assim com que pegue a alma da antiga Cat, né, que já morreu. Porque a Laura acredita, né, com esse ritual, ela acredita que a alma fica no corpo, mesmo que o corpo já morreu. Então a ideia é pegar a alma da Cat, do corpo morto, e vomitar, literalmente vomitar, na Piper. Só que aí pra isso vai ter que matar a menina. Esse ritual, cara, pô, tipo assim, eu entendo que muitas vezes nesse filme é mostrado algumas cenas e tal do ritual, é um ritual russo, que é pra, né, trazer uma pessoa de volta. Tá aí o nome do filme, né? Faça ela voltar. Essa é a ideia da Laura, é fazer a sua filha voltar, nem que seja da pior forma possível, né, com um ritual aí maldito. Só que tipo assim, você percebe, né, que o Oliver é um cara faminto. Ele tá o tempo todo, né, meio estranho assim. Lá no início ele tava segurando o gato. Sabe por quê, né? Porque ele queria comer o gato. Se eu não me engano, eu não tô lembrando muito bem agora, mas se eu não me engano, nesse momento que ele tá com o gato, eu não lembro muito bem se é nessa parte, vou ficar devendo aqui, mas tem um certo momento que o gato aparece sem o rabo. Então o Oliver comeu o rabo do gato. Então esse Oliver, que no caso é o demônio Tari, né? Ele tá o tempo todo com fome, porque ele é um demônio que precisa comer algo, que no caso é o cadáver de né, de uma pessoa para poder fazer ela voltar. Então ele tá sempre com fome. Só que aí a Laura, ela acha assim que não tá no momento ainda, né? Eu até entendo, é porque a Laura precisa que, assim, o clima, o cenário esteja perfeito para ela reproduzir o que aconteceu antes. Ela reproduziu o que aconteceu com a filha dela. Então o Oliver tá maluco, quer comer tudo, tá ligado? Comer faca. Só que ainda não tá no momento dele, não tá no momento de trazer ela de volta. Eu falei pouco sobre, né, mas durante o filme todo a Laura, ela é muito estranha. Ela, né, faz xixi num balde e joga na calça do Andy pra ele, né, se sentir assim, menos. Sabe o que eu quero dizer? Pra ele pensar assim, caralho, por que eu tô mijando na cama? Eu devo estar muito mesmo traumatizado, eu tô fazendo xixi na cama, sabe? Então ela faz xixi no balde, ela bota na cama do cara. Em vários outros momentos, né, ela fuça o celular dele. Tem até um momento que ele pega o celular da mão dela e ela se faz de coitada. Então eu não falei muito disso, mas durante o filme todo ela
ela fica investigando o Andy. Ela procura saber qual é os defeitos dele, qual é a criptonita dele. Ela, né? E ela já sabe que ele é um cara meio agressivo. E por que ele é assim, né? Claro, que ele meio que era maltratado pelo pai, então é meio que até plausível isso. Muita gente é assim, claro. Então ela vai investigando ele, sabe? E ela é muito maldita. Durante o filme todo ela fica fazendo isso. Cara, esse personagem foi feito assim daquela forma, sabe? Pra você assistir, você ficar agoniado de tanta raiva do personagem, cara. Muito bom personagem, aliás. Que a gente chega numa das partes que, tipo assim, eu pulei da cadeira de susto. Quando o Andy, ele volta do hospital, né? Que ele tinha ido pro hospital, que ele bateu a cabeça. Quando ele volta, ele acho que volta à noite, então ele não fala com a Piper. Ele vai dormir. A Laura, que é tipo assim, top 5 piores pessoas do mundo. Ela, assim, eu falei que ela não é maldosa de coração, mas assim, tem umas coisas que ela faz, cara, que eu nunca vi vilão fazer, pô. Tipo, nesse momento, que ela sabe que o Andy tá de volta, ela pega o perfume dele, pega o perfume do Andy, passa nela e ela vai no quarto da Piper e ela dá um socão na cabeça da Piper. Ela dá um socão no rosto, sabe? Assim, enquanto a menina tá dormindo e sai correndo. E a Piper grita e não sabe o que aconteceu. Aí quando é no outro dia, o Andy chega e a Piper tá com o rosto assim, nossa, todo fudido. É porque assim, não foi um soco, tá? Foi uma bomba, foi uma pancada. Ela deixa o rosto da menina todo fudido. E aí o Andy chega e fala o que aconteceu e tal. Aí ela fala, não sei, eu fui atacada de noite, não sei o que aconteceu. E aí, tipo assim, isso é uma coisa bem interessante porque falam que quando a gente perde um sentido, outro melhora. Eu, particularmente, não sei se isso é verdade. Mas assim, eu enxergo pouco. Só que eu escuto muito bem. Tem até momentos que eu escuto a minha esposa chegando do trabalho de longe. Então, sim, eu escuto bem. Não muito, mas escuto bem. Então, a Piper, por não enxergar, ela é muito boa, né? Com o olfato. Então, ela diz que sentiu o cheiro. Ela disse que sentiu muito bem um cheiro e não era um cheiro qualquer. Era o cheiro do Andy. Ela sentiu o cheiro dele naquela noite. E ela meio que fica assim entendida de que o Andy chegou à noite do hospital e bateu nela. E a Laura, né, planta essa semente na cabeça da menina, porque nesse momento ela revela que o pai deles batia muito nele, que ligava o chuveiro e enquanto batia, nossa, ela planta a sementinha na cabeça da menina. O Andy sai da casa, vai embora, né, pega o carro e vai embora. E aí a Laura, ela leva a Piper pra um negócio que chama Goalball. Esse Goalball é um futebolzinho assim de pessoas cegas, né? Pessoas com deficiência visual. Só que elas jogam com a mão. Não é tipo aquele futebol de cegos que tem a bolinha que faz barulho e tal. Eu acho que faz até barulho a bola, só que eles jogam com a mão. É como se fosse um handball de cego. Só que elas jogam sentadas. É tipo assim, bem engraçadinho de ver assim. Achei bem interessante mesmo. Nunca tinha visto algo sobre isso. Ela deixa a Piper lá. Só que aí quando ela chega em casa, o Oliver tá destruindo a casa toda. Tipo, o moleque tá assim, comendo a geladeira, sabe? Ele tá comendo, não bebendo leite, ele tá comendo a caixa. Ele tá todo estranho. E aí ele tá muito faminto. Aí quando a Laura chega, ele vai pra cima da Laura, consegue morder um pedaço do braço dela e cê é doido, mano. Essa cena é agoniante demais. Ele morde um pedaço do braço dela, assim, um pedaço mesmo. E aí ele vê, chega a me dar um embrulho no estômago. Ele vê uma mesinha assim, aquelas mesinhas de sala. E ele começa a comer a mesa, igual um cupim, sabe? A mesa de madeira, ele começa a comer. E nossa, esses sons do filme é tão ruim. É, assim, ruim quando eu digo, não ruim de qualidade, tá? É, quando eu digo ruim, é assim, é ruim de ouvir, sabe? Aquela coisa agoniante. Nossa, ele mordendo a mesa assim, um barulho de dente. O da faca já foi agoniante. Esse da mesa, então, nossa senhora. Aí ele morde a mesa, só que, pá, a mesa não tem um gosto bom, sabe? E aí ele mordeu a Laura e ele pensa assim, eu preciso comer carne, eu sou carnívoro. O moleque simplesmente assim dá uma mordidona no próprio braço, pô. E ele morde um pedaço assim, e vai tirando tudo, sabe? Sabe quando você vai tirar aquela pelinha do dedo? Que você pega assim e você acha que vai sair só um pedacinho? Aí você começa a tirar assim e sai o dedo todo. Quando você vai ver, você já deu uma volta no braço. Mano, o Oliver morde um pedaço assim, ó. Ele vai arrancando, arrancando, arrancando. Nossa.
Sei lá, velho, esse filme me deixou desconfortável demais. Desconfortável com cenas estranhas, Laura é muito estranha, me deixa desconfortável. A presença dela me deixa desconfortável. E essas cenas, o Oliver tá devorando tudo que ele vê até o próprio braço, né? Ele vai lá pra fora da casa. E aí a Laura sai, né, do quarto, porque quando ele mordeu ela, né, ela correu pro quarto. E ela sai do quarto e pra acalmar ele, ela fica fazendo movimentos circulares no vidro assim da casa dela, né? Tipo, a porta é de vidro assim, ela vai ficar fazendo assim movimentos circulares e ela tá com uma mão suja de sangue, ela vai fazendo esses movimentos. Pô, essa parte assim ritualística desse filme é muito boa, mano. Pô, tipo assim, me entreteu demais. Quando ela faz na cabeça dele os movimentos, depois ela faz sabe, na parede assim, na porta de vidro. Cara, muito bom mesmo. Enquanto tudo isso acontece aí, né? Essa coisa doida aí acontece. O Andy vai visitar o Wendy, que é a assistente social, né? A mulher do conselho tutelar. Só que aí quando ele chega lá, ele olha assim no mural uma foto. Uma foto de uma pessoa conhecida. Uma foto do Oliver. O Oliver, na verdade, chama Connor. Connor Bird, eu acho, né? Connor Passarinho. Ele vê a foto do Oliver. E ele percebe, caralho, esse moleque que tá desaparecido é o Oliver. Então a Laura tá aí, ó, surrupiou esse moleque, sequestrou esse moleque. Ele pega e conta pra Wendy. E aí, como assim, né? Clichê, né? Tipo assim, tem um clichê aqui nesse filme que é. Não, não. Ela era a melhor conselheira que tinha aqui, pô. Ninguém trabalhava igual ela. Ela trazia café pra todo mundo, rosquinha, donuts. Isso que eu peguei do Dexter, né? Ela trazia ali coisa boa pra nós comer, pô. Ela era a melhor que tinha, pô. Ela era um profissional exemplar. E ele fala: Não, esse moleque aí, Connor Bird, tá lá. E ela chama ele de Oliver. Ah, tem até um momento que a Wendy fala assim: Não, Oliver é um sobrinho da Laura. Ele fala: Não, pô, tô falando. Esse moleque aqui tá lá. E ela chama ele de Oliver. A Wendy pega e liga. Tipo assim, como se a Laura fosse falar: É verdade, tá? Eu tô sim com ele. É, eu raspei a cabeça dele, né? Ele tinha um cabelo grande, eu raspei a cabeça dele. E sabe o que mais? Coloquei um demônio nele, né? Tá bom. Tchau. Que porra é essa de ligar, pô? Ela liga pra, tipo, dar chance, sabe? Ela liga pra Laura e com isso ela dá chance da Laura arrumar a casa. Que ela tem que arrumar a casa, né? Porque o maldito do Oliver comeu tudo, né? Comeu a mesa, o vidro tá sujo de sangue, tá tudo fodido. E aí a maldita da Wendy ter ligado, dá tempo da Laura arrumar a casa. E aí a Laura arruma a casa enquanto a Wendy e o Andy, né, estão indo. Tem até um momento que o Andy pra. Manda um recado pra Piper, sabe? Caixa postal? Porque a Piper tá jogando futebolzinho. Ele manda um recado e fala: É verdade, o pai batia em mim e tal. E por isso que eu sou agressivo. Mas eu te amo, eu não queria te machucar. E não foi eu que te dei o murro e tal. Ele fala tudo. Aí a Laura, né? Arruma a casa. E quando a Wendy chega, ela vai conversar com a Laura. E a Laura tá assim com um roupão, né? Escondendo o braço machucado. E ela fala: Não, tá tudo bem aqui. Eu acho que esse Andy, sabe o que que é? Ele tem problema. Tá ficando doido, eu acho. Mas não dá pra culpar o bichinho, né? Acabou de perder o pai e tal. O pai batia nele. Não culpe ele, tá? Ele é um cara do bem. Aí depois que ela fala isso, a Wendy pega e vê no braço dela que tá sangrando. Aí na mesma hora que a Wendy fala assim: Que isso? Seu braço tá sangrando. Aí ela já não consegue segurar ela. Sabe o que que é, Wendy? Eu acho que eu consigo trazer minha filha de volta. Aí a Wendy: Como assim? Sua filha morreu. Aí ela: Não, eu consigo, eu consigo. Aí nisso o Andy vê o Oliver comendo o corpo da Cat lá no galpão. Aí o Andy chega e fala: o Andy, vem ver, vem ver. Eles pegam e saem da casa. Aí eles vão lá no galpão, em vez de fugir, claro. Eles vão lá no galpão e olham o Oliver comendo o corpo da Cat. E aí nesse momento, quando eles estão chegando no carro da Wendy pra poder fugir, uma coisa bem legal aqui, sabe? A Wendy, ela tá usando uma roupinha verde, que é da cor do carro. Parece que ela combinou. A roupinha dela é verde e o carro também, sabe? Um verde bem igual. Nesse momento que elas estão. Ela e o Andy estão quase entrando no carro, acontece aquele clichê. Aqui, sinceramente, é um clichê que eu não gosto muito, sabe? Sabe aquele clichê do. O cara é chamado pra ajudar? Ah, o policial. Se eu não me engano, em Sexta-feira 13. Ligou pro policial, o policial vai lá ajudar. Ele morre? Sabe esse clichê?
Na hora que eles estão quase entrando no carro, a Laura pegou o carro dela e atropela eles, bate com eles, sabe, prensa eles assim contra o carro. Pô, a Wendy morre na hora, pô. Todos aí, né? A Laura vai buscar a Piper lá no futebolzinho dela, no handballzinho dela. E ela busca ela e leva pra casa. Só que como o Oliver come tudo, ele comeu um pedaço do Andy. E aí você percebe que quando ele come uma pessoa, ele realmente, né? Ele pega os resquícios daquela pessoa. Então depois de comer o Andy, ele fica com a voz igual a do Andy. Aí ele fica falando, tipo, ele não consegue falar muito, ele fica falando assim, repetindo uma palavra. Acho que, não sei se ele repete o nome da Piper, ele fica repetindo uma palavra. E a Piper vai até ele assim e fala: Andy, tá falando comigo, Andy? Você voltou, você não foi embora e tal. E aí quando ela vai chegar perto do, do, do Andy, que é o Oliver, ela passa a mão na cabeça, sabe? Passa a mão na cabeça do Oliver e vê que ele não tem cabelo. Só que ela não sabe que é o Oliver, porque lembra? A Laura falou que o Oliver tem grandes cabelos cacheados e vermelhos. E aí quando a Laura chega e fala assim: o que você tá fazendo? Aí a Piper: achei que eu tinha escutado a voz do Andy aqui. Aí a Laura pega e fala: não, é o Oliver. O Andy não tá aí, não. É nesse momento que a Piper, pô, muito da malaca, assim, desconfiada demais, ela pergunta assim: qual era a cor do. Não, qual era o jeito do cabelo do Oliver mesmo? Aí a Laura fala: ah, ele tem um cabelo muito bonito. Cacheado, grande, assim, vermelho. Mas ela passou a mão na cabeça dele e sabe que ele tem o cabelo raspado. Aí nesse momento ela, pô, já fica maluca, tenta correr, entra no banheiro. Só que quando ela entra no banheiro, pô, é um dos bagulhos assim mais que te deixa assim, sem respirar, assim, agoniado, sabe? Ela entra no banheiro e ela encontra o corpo do irmão. E ela não enxerga, assim, ela passa a mão, assim, e ela percebe que é o irmão dela, assim, pô, é uma parte, assim, bem difícil mesmo. Aí a Laura consegue abrir a porta do banheiro e explica pra ela que a Piper faz parte de algo maior, que a ideia é, né, matar ela e trazer a Cat de volta. Aí a Piper até tenta fugir, só que aí o que acontece, né? Ela não enxerga, ela bate a cabeça, desmaia, cai desmaiada. A Laura carrega a menina assim, pô, uma cena assim, bem, sabe, bem forte, ela arrastando a menina, ela arrasta ela até a piscina lá fora e tá chovendo muito, uma tempestade, né? Do mesmo jeito que aconteceu com a Cat, né? Ela morreu na chuva, na piscina, afogou na piscina. Aí a piscina tá meio cheinha assim, tá enchendo de água. Aí a Laura leva a Piper até a piscina e começa a tentar afogar ela e tal. Vai tentando afogar ela e o Oliver vai se aproximando pra poder, né, botar ali o que ele comeu da Cat na Piper. E aí a Piper consegue acordar nesse momento que ela tá sendo afogada pela Laura. E ela grita mamãe. Aí isso dá um estalo na cabeça da Laura que ela acaba soltando a Piper. Ela fica meio assim, sabe? Ela sentiu algo na hora que ela ouviu aquele mamãe. Ela tinha falado, né? Eu só preciso escutar a mamãe mais uma vez. Na hora que ela escuta o mamãe da Piper, ela dá um estalo na cabeça dela. Ela solta a Piper. E a Piper, sem enxergar mesmo, sai da piscina assim, toda cambaleando, sai correndo e consegue correr. Até fugir. Ela consegue fugir ali da casa. A casa era meio afastada, só que tinha uma estrada. Então a Piper vai correndo reto mesmo e foda-se, sai batendo em tudo. Consegue correr até chegar numa estrada. Quando ela chega numa estrada, ela é. Quando eu falo estrada, não é o carro, tá? É uma estrada mesmo. Ela consegue chegar nessa estrada. E aí um casal pega ela, né, e leva ela até a polícia. A Laura é mostrado pra gente assim, bem forte. A Laura percebeu que, pô, não ia dar pra trazer a filha de volta. E não era certo fazer isso. Então, mesmo com o corpo da filha, né, partes ali comida, ela vai lá no galpão e pega a filha. Aí nesse mesmo momento a gente vê o Oliver, né, que ele tá ali como aquele demônio Tari, se eu não me engano. Ele consegue atravessar aquela faixa branca, lembra? Aquela faixa branca que é de cal. Ele consegue atravessar. E quando ele atravessa, o demônio, no caso, fica dentro, né? E o garoto atravessa. Aí ele começa a se contorcer, começa a passar mal, começa a ficar todo, né, mal assim. E o monstro, o bicho, o demônio vai saindo dele. Aí tem até um momento que a polícia chega, porque a polícia foi acionada por causa da Piper. A polícia chega no local e consegue encontrar o garoto, que é o Connor. Acho que eles até perguntam, qual é o seu nome? Ele fala, né, Connor.
Então ele não tá com demônio mais. Pô, mas eu fico imaginando como é que tá esse moleque, pô. Assim, esse moleque acabou de comer carne de gente morta, sabe? Eu acho que esse moleque não tá bem. Eles vão precisar fazer uma lavagem de estômago nele, mas tipo assim, porra, com soda cáustica, pô. Que eu acho que a barriga desse moleque não tá bem, mano. Ele comeu assim, caixa de leite. Ele comeu o próprio braço, pedaço de madeira, uma faca, gente morta. Eu acho que a barriga dele não tá boa, mano. Se ele vai ficar vivo. Mas bem, eu acho que ele não vai ficar. Aí nesse momento a gente vê que a Laura, ela foi lá no galpão, né? Ela pegou a filha dela de volta e levou o corpo da filha dela todo comido pra piscina. E aí o filme termina assim. É, ela deitada assim na água da piscina, abraçada com a filha morta, enquanto os policiais vão assim cercando a piscina. E finalmente eu pude respirar nesse filme. Porque pra mim esse filme foi assim, o tempo todo assim, sabe? O tempo todo angustiante. Teve ali um pico de diversão, uma cena de diversão. E o resto pra mim, pô, foi isso. Eu não consegui respirar. Odiando o filme já, antes de assistir também, muita gente falando mal. E muita gente assistindo e não gostando. Não consigo muito bem entender essas pessoas. Mas as que não assistiram e já odeiam, eu entendo por um lado que é tipo assim, sabe quando lança um filme novo e aí já fica aquele burburinho em tudo que é rede social? É o melhor do ano. É o melhor terror do ano. É o melhor filme do ano. Acabou 2025. Saiu o melhor filme do ano. É Pecadores, é o melhor terror do ano. Faça Ela Voltar. É o melhor terror do ano. Hora do Mal. É o melhor terror do ano. Sabe? Então eu sei. Quem não assistiu ainda se sente assim. Cara, é sempre a mesma coisa. E já vai com as expectativas meio ruins, sabe? Do filme. Já assiste sem gostar. Por isso que eu não faço isso. Quando alguém fala é o melhor do ano, é o pior do ano, eu só tiro isso da minha cabeça e assisto. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não gostar, não gostei. E aí tem os motivos pra, né, plausíveis pra cada coisa. Pô, mas eu vi muita gente odiando esse filme mesmo assistindo e, pô, pra mim se você não gostou desse filme, não tem muito o que fazer, você tem um cérebro minúsculo. E assim, sinceramente, eu, Matias, o próprio barbudo acéfalo, o Chicrinha, tomador de café na xícara. Cara, eu sinceramente gostei muito do filme. Eu não assisti ainda A Hora do Mal, então eu não posso aqui falar se esse é o melhor terror do ano. Até porque eu penso assim, não vamos falar que um filme é o melhor filme de tal gênero do ano se o ano não acabou, sabe? Eu sei que assim, a gente já sabe o que vai sair, o que vai ser lançado e a gente já pensa assim, pô, agora acabou, é o melhor. Não vamos fazer isso, sabe? Vamos assistir o filme. Assiste o filme, depois você decide. Espera sair todos os filmes do ano. Ou espera pelo menos não ter mais filmes do gênero. Porque, pô, nem tinha lançado A Hora do Mal e Pecadores já era o melhor terror. Aí o Faça Ela Voltar, né? Ele tinha saído apenas na Austrália, se não me engano. E aí, muita gente que assistiu via, né? Modos piratas, Luffys aí, chapéu de palha. Nesses modos piratas, as pessoas já começaram a falar: não, Pecadores não é o melhor, Faça Ela Voltar é o melhor. E aí, como o Hora do Mal acabou de lançar, aí pronto. Hora do Mal é o melhor terror do ano. Sabe? Isso é muito chato. Só assiste e tem a sua opinião. Esse filme é muito bom. E deixa pra mais pra frente decidirem, você decidir, você botar na sua cabeça. Ah tá, agora sim, eu posso falar. Esse filme é o melhor desse gênero no ano. Acho que o filme trabalha demais esse luto, sabe? Assim, o luto, claro, eu acho que ele é um mecanismo que gira esse filme. Sim, eu acho que sim. O Andy, ele tinha ali. Ele ficou em luto, claro, mas o luto dele era muito diferente. Ele era um cara que odiava assim o pai, porque o pai batia muito nele, era abusivo com ele. Por outro lado, sabe, o luto por lado da Piper, que era ali uma menina doce, que via assim o pai como aquele herói, o paizão, porque ele era muito amoroso com ela, sabe? Essa divergência do luto entre eles dois, ele tipo assim, não conseguia nem olhar pro pai morto, sabe? E tinha um luto assim, o principal luto, né, do filme, que, pô, faz todo o filme ter sentido, que é o luto da Laura. A gente assim começa, meu Deus, essa mulher é estranha demais, perdeu uma filha, mas essa mulher é estranha demais. Pô, mas quando a gente vê assim a obsessão dela em tentar só trazer de volta, sabe? Imagina aí você que tem alguém, não precisa ser seu filho, seu pai, talvez você que tem uma namorada, um amigo mesmo. Imagina assim, você tem um afeto tão grande por essa pessoa e ela simplesmente um dia, porque vai acontecer, claro.
Mas imagina um dia você perder essa pessoa, sabe? Pô, eu não consigo assim, eu não consigo imaginar eu perder a minha mãe, é claro. Assim, pô, me dói assim, só de pensar nisso já me dói, sabe? Mas assim, a gente vê o quão doentio é essa obsessão da Laura em tentar trazer de volta aquela pessoa. Só que ao mesmo tempo a gente tenta balancear, pô, mas era a filha dela, sabe? Então eu acho que esse filme, ele tem esse jeito de trabalhar o luto de um jeito que é muito bem feito. Eu, pô, espero que você também, sabe? Eu recomendo demais que você que tá aí do outro lado assista esse filme. Se você não assistiu ainda e, pô, mesmo com tudo que eu disse aqui, os spoilers, você ainda queira assistir, assiste. Eu acho que vale muito a pena pra gente, assim, ter uma noção de como o luto age em cada pessoa. Cada um é diferente, sabe? Um detalhezinho assim bem interessante também pra mim é que a Laura, né? Ela era uma ex-funcionária desses, sabe, esses conselhos tutelar? Eu não sei se isso tem em todo lugar, né? Aqui tem. A minha tia até trabalha nisso. Então, a Laura, ela era ex-funcionária, né, desses conselhos tutelar. E é legal a gente ver que uma pessoa que era considerada assim uma ótima profissional, que até a Wendy fala no filme, né? O quê? A Laura ser uma pessoa ruim? Impossível. Cuidava de criança, era uma ótima funcionária. Esse detalhezinho, sabe? Ele é muito importante pra gente ver que a gente não tem esse corpo fechado pras coisas. Sabe, quando você fica imaginando assim, pô, o cara é médico e fica doente, mas não desse jeito, sabe? Tipo, você pensa assim, o cara é psicólogo e tá com problema mental, sabe? Pô, mas isso assim, a gente não tem esse corpo fechado. Todo mundo é suscetível a ficar mal com essas coisas. Todo mundo tem dias ruins e, pô, sério mesmo. Psicólogo, assim, o cara que tem que, né, ouvir tanta gente, que tem que tentar ajudar tanta gente. Ele é uma dessas pessoas que tem dias ruins, que tem momentos ruins, que é uma pessoa que é humana além de tudo. Então, a Laura ser uma ex-conselheira ali, que era muito boa, muito profissional, pra mim faz todo sentido, assim, eles colocarem ela como uma pessoa que teve um trauma, uma pessoa que ajuda pessoas com traumas. Ela teve um trauma e ela não conseguiu ficar bem, sabe? Isso é uma coisa assim que é um pequeno detalhe que, pô, me ganhou demais porque foi muito bem colocado aqui no filme. Queria falar um pouquinho sobre os atores, né? Aqui o personagem da Laura se destaca durante o filme todo, né? Porque é um personagem que tem camada demais. O Andy tem, sim, mas pra mim a Laura se destaca mais. E assim, eu gostei bastante da atuação da Sally Hawkins, que é a atriz que faz a Laura. Eu não conhecia muito bem ela não, mas pô, me admirou muito, né, conhecer ela, porque eu acho que ela entrega sim um papel de uma pessoa que você vê uma pessoa normal, mas ela é tipo assim, ela é tão normal, sabe? Ela é uma pessoa tão normal, é uma mulher assim tão normal que quando você presta atenção nas coisas que ela faz, você fica tão assustado de pensar que se, tipo assim, eu vejo uma pessoa ali na rua e ela é uma senhora, ela é muito gente boa, ela é muito legal, mas sabe, você fica com aquela coisa na cabeça assim, pô, aquela pessoa ela pode ser estranha por dentro. Você não sabe. Então, esse personagem da Laura é muito bom e a Sally Hawkins, eu acho que ela faz muito bem esse personagem. Gostei bastante dela. Queria também falar sobre os personagens aqui dos mais novos, né? O Duende, não o Duende Verde, tá? O Andy. O personagem dele também é muito bom, tem camadas. Ali o da Piper não tem tanto, né? Ela é mais só ali o receptáculo ali no filme. Ela não é bem aprofundada, não. Só que assim, eu queria falar um pouco sobre atuações do garoto que faz o Oliver, que, tipo assim, que moleque bom, mano. Assim, ele é totalmente estranho, ele quase não fala no filme, só que sabe, ele tem um ar de esquisitão assim, cara, que nossa, esse moleque é bom, esse moleque tem jeito. E também queria falar sobre a Sora Wong, que é a garotinha que faz a Piper, que assim, a personagem dela não é a mais complicada do mundo. E a atuação também dela, tipo assim, não tem aquela magnitude, não merece um Oscar. Mas quando você pensa que ela é só uma garota, que realmente, na vida real, tem visão parcial, ela não enxerga bem, e você pensa assim, pô, ela é só uma garota, ela tem experiência zero com atuação, sabe? Ela não é uma atriz. E ela entrega, ela consegue fazer o que ela tá ali pra fazer, eu acho. Tipo assim, ela não tem muita assim complexidade. Não é um personagem totalmente complexo, mas ela entrega. Ela é boa ali, ela, pô, tem aqueles momentos que ela bate nas coisas, sabe? Imagina assim, o diretor chegando pra ela e falando, pô, eu sei que você não enxerga, mas se joga nas coisas aí, pô. Pô, ela assim entrega bastante pra mim. Realmente eu gostei muito da Sora Wong. Espero ver ela em mais papéis aí pela frente.
Gostei bastante. Filme, se eu puder resumir ele em apenas uma palavra pra você, eu acho que. Eu quase não falei disso no filme, né? Nesse vídeo. Mas a palavra é desconforto. É, durante o filme todo, cara, eu fico desconfortável. Eu fico desconfortável com as cenas. Que as cenas, assim, tem aquele body horror, né? Garoto comendo o próprio braço, mordendo faca, sim. Mas também, sabe o desconforto da Laura? Pô, tem que beijar o pai. Cara, é umas coisinhas tão pequenas assim, pequenas assim, né? De ações. Ela cortou ali o cabelo do pai, do moleque. Ela disse que tem que beijar o defunto na boca. Ela manda a Piper pegar na filha. Ela quer que a Piper a chame de mãe. Sabe? É umas coisas assim tão agoniante assim, tão desconfortável. Então o filme não é só desconfortável nessa questão de gore. Ele é desconfortável no todo. A palavra do filme pra mim é desconforto. Essa foi minha análise e resumão aqui do filme Faça Ela Voltar de 2025. Fiquem cientes que eu não sou um expert de cinema, sou só um cara que gosta de ver filmes, que se apaixonou por ver filmes. Não leva nada que eu falei aqui a sério, é só a minha opinião sobre o filme e o enredo do filme. Se você gostou do vídeo, já curte aqui, se inscreve para me ajudar, não tenta ressuscitar alguém que já se foi, e eu espero você num próximo vídeo aqui na Sétima Xícara.